Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal EBD em Ação para mais uma transmissão de uma aula maravilhosa, a lição de número 12, datada do dia 20 de junho de 2021, com o título O Diaconato. O nosso texto áureo diz assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3:13. A verdade prática. Embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Então o diaconato ele é específico no sentido de que algumas pessoas foram escolhidas. Agora, a diaconia, exercer o serviço no reino, na misericórdia de Deus, é um dever de todo cristão. Então é sobre isso que nós estudaremos, um tema muito necessário nos dias atuais, porque nós precisamos conhecer o fundamento da diaconia, saber as suas ocupações, as suas designações, as suas responsabilidades. E também todos nós que servimos como diáconos, através desta lição, nós faremos uma análise da nossa situação na diaconia. Se de fato temos produzido de acordo com os princípios bíblicos ou se estamos deixando a desejar no reino de Deus no que tange a diaconia cristã. Então observe. Há diáconos que sabem a função de diáconos. Há outros diáconos que foram separados sem saber para que foram separados. E até mesmo estes que não sabem a sua função, a importância dela para o reino e como a Bíblia designa a vida de um diácono, eles não sabem e por isso fazem um serviço relaxadamente. E a Bíblia cobra daqueles que fazem a obra de Deus relaxadamente que receberão ou deixarão de receber a recompensa diante do mestre. Então a diaconia ela surge na igreja primitiva. Quando observamos no livro de Atos, quando da descida do Espírito Santo sobre os quase 120 irmãos que estavam buscando o batismo com o Espírito Santo, estes irmãos, depois da mensagem de Pedro pregada juntamente com os demais que aceitaram, tornaram-se quase 3.000 almas no dia da conversão que Pedro fez o apelo. E juntamente com os quase 120, então eram milhares de almas. Mais para frente, pelo capítulo 5 de Atos, quando Pedro ele prega ao coxo, dizendo: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E aquele coxo andou, recebeu o seu milagre, foi curado. E de imediato a notícia correu por toda Jerusalém. E as pessoas que conheciam o coxo de nascença observaram que foi uma maravilha, um milagre extraordinário que ocorreu na vida dele. E queriam saber quem fez isso. E quando ouviram a mensagem de Pedro, dizendo que fora Jesus que curou e era o ídolo de Jesus, a continuidade da missão do ministério de Jesus, aqueles homens aceitaram quase 5.000 almas, com quase 3.000 no dia de Pentecostes, com quase 120 no batismo. Uma igreja extraordinária estava pronta. Quase 10.000 almas estavam ali junto com os apóstolos servindo a Deus. E aonde há uma multidão de pessoas, elas vêm de todas as faixas etárias, com diversos problemas, com diversas circunstâncias, diversas necessidades. E a igreja foi analisada pelos apóstolos e eles, através do Espírito Santo de Deus, iluminando a direção social da vida da igreja, eles perceberam que haveria pessoas que precisavam de cuidados especiais, que precisavam de cuidados sociais, que precisavam de cuidados emocionais e espirituais. Então, aí surge a ideia colocada na mente dos apóstolos pelo Espírito Santo da separação dos diáconos. Para que esses diáconos deveriam ser separados? Qual era a função deles na igreja em meio à sociedade evangélica?
No primeiro tópico da lição, nós observamos a diaconia de Jesus Cristo, o significado do termo diaconia, que significa serviço. A lição diz claramente que diaconia ela tem um significado de ministério, de serviço. E a vida inteira de Jesus, ela foi uma vida de serviço. Ele veio para servir as pessoas. Veio para trabalhar em prol das pessoas. A lição até cita quando Jesus, ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si, da sua glória, tomando a forma de homem. E o texto diz, achado na forma de homem, humilhou-se até a morte. E morte de cruz. Mas enquanto do seu ministério, Jesus ele atendeu a todas as pessoas. Naquele período, atender as crianças não era algo louvável. As crianças em si ela não eram algo louvável para o que os adultos dispensassem um atendimento especial. Jesus, ele atendeu as crianças, pegou no colo, trouxe exemplos de humildade a partir da criança, a teologia da criança. Alguém já até escreveu um livro chamado A Teologia da Criança. É um modelo de uma vida simples, um modelo de inocência da criança. E Jesus deu exemplo da criança, dos pequeninos que saiu perfeito louvor, e quem não se tornar como eles não pode entrar no reino de Deus. Isso é o atendimento que Jesus dá, servindo as crianças. Depois, os mancebos, que hoje nós chamamos de os jovens, lembra do jovem rico, que Jesus ouviu o que ele queria falar com Jesus, as dúvidas que ele tinha, que ele demandava, as angústias. Jesus atendeu às necessidades da juventude. Assim também como as mulheres, se bem que naquele período as mulheres não teriam valor, principalmente no Oriente Médio, onde as mulheres eram desvalorizadas, não poderiam fazer diversas coisas. E até na atualidade, há ainda países do Oriente que proíbem as mulheres de estudar, de trabalhar, dirigir, votar, enfim, levar uma vida normal como qualquer um ser humano. E Jesus, com seu ministério, valorizou a vida e a participação das mulheres. No seu ministério havia mulheres. Na sua ressurreição foram as mulheres que deram conta de que a pedra estava removida e que ele tinha ressuscitado. Então, afinal, o cristianismo com Cristo foi ele que começou a trazer de volta a mulher para o local ou lugar onde ela nunca deveria ter saído. Foi o cristianismo que quebra todas essas barreiras que o machismo e as sociedades orientais, entre outras, impuseram sobre a participação da mulher, desde a família, na igreja e na sociedade. Então Cristo quebrou essas barreiras e tratou todos como iguais. Somos iguais perante de Deus, com o mesmo valor, carente da graça de Deus, carente de sermos servidos por Ele, porque Ele veio para servir as pessoas, atender as angústias primeiramente, as necessidades, sejam as necessidades emocionais, alentando a tristeza, salvando vidas, multiplicando pães para que as pessoas pudessem comer, livrando elas das enfermidades, das tristezas, das angústias, chorando por elas, como o texto de Marcos diz que quando ele viu uma multidão que andava errantes, como ovelhas que não tem pastor, o mestre Jesus se debruça e começa a chorar por essas pessoas. Então a diaconia, ela é para toda a igreja, então nós devemos orar pelas pessoas que estão passando por problemas difíceis, angústias, e chorar com eles também, porque a Bíblia manda chorar com os que choram. O segundo ponto do primeiro tópico, ele fala do serviço de escravo. Por que que esse tópico fala do serviço de escravo e cita a passagem de Jesus em São João capítulo de número 13, quando próximo à sua crucificação, Jesus cingiu-se com uma toalha, tirou a túnica e cingiu-se com uma toalha. Pegou uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos. E ele vai lavando os pés de um, de outro. Quando chega na vez de Pedro, Pedro diz, Senhor, tu lavar os pés a mim? Não. E Jesus disse para Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Então Pedro, ele já muda e já diz, então não lava somente os pés, mas dá uma geral, querendo dizer,
eu quero a parte contigo, então se for por isso eu vou tomar o banho. E Jesus disse, não, aqueles que já estão lavados não precisam lavar senão os pés. E é interessante que no texto ele fala, o que eu faço agora vocês não entenderão agora, mas entenderão depois. Depois de lavar os pés de todos, todos estavam atônicos, chocados com aquele ato de Jesus, com aquela atitude dele de lavar os pés dos discípulos. E ninguém entendeu nada. Sabe por quê? A Bíblia de Estudo Almeida e Atualizada, ela traz no seu rodapé as explicações deste texto de São João 13, dizendo que o serviço de lavar pés era serviço de escravos, e não era o escravo judeu, mas o escravo estrangeiro, porque seria um trabalho humilhante, porque as pessoas iriam lavar pés de pessoas que andavam na poeira, os pés grossos, não havia sapatos adequados, não havia as pedicures para cuidar da higienização dos pés. Então era algo que não era louvável. E as pessoas andavam de longe, vinham de 200, de 100 quilômetros a pés. E a recepção no Oriente, principalmente em Israel, neste momento da história, era receber o viandante, chamar o escravo com a bacia de água fria, lavar os pés dos escravos, fazer massagem, porque aliviava as dores da jornada, e ele se sentia então recepcionado e honrado diante da visita que ele fizera. Observe que Abraão também fez isso. Abraão, quando recebeu os 3 personagens, 2 anjos e um era o Senhor, ele chama o escravo, o servo, e o servo lava os pés dessas pessoas e ainda põe alimento na mesa. Era serviço de escravos. E eles ficaram atônitos exatamente porque Jesus ele não era escravo. Jesus disse isso, afinal, vocês não me chamam de Senhor e de Mestre? E eles disseram sim. Jesus disse, então, eu sendo Senhor e Mestre, fiz o trabalho de escravo, era como se ele estivesse dizendo isso. Fiz um trabalho de escravo, lavando os pés para vocês se sentirem aliviados das dores, das viagens e etc. O que devem fazer vocês para que a igreja, ou os seus próximos, ou aqueles que vocês assumem responsabilidade de liderança, o que devem fazer para eles se sentirem melhores e aliviados? Então o serviço da diaconia, ele é um serviço de escravo, um serviço que você vai trabalhar para que as pessoas se sintam aliviadas. O escravo é o servo, e nós somos servos de Cristo. E o que nós devemos fazer para que as pessoas se sintam aliviadas, para que as pessoas se sintam melhoradas, recepcionadas, benquistas na igreja, na família cristã? O que o papel dos diáconos fazem para que a igreja se sintam bem, com o templo bem limpo, com o templo aconchegante, com um bem-vindos para o culto, um bem-vindos para a família cristã, com uma preocupação do que você está passando em casa, as suas necessidades básicas, não só as necessidades financeiras, mas também as angústias dos relacionamentos, do casamento, da sociedade, da religiosidade. O que é que nós estamos fazendo para que as pessoas se sintam melhores? Esta é a preocupação de Jesus. O nosso trabalho de diaconia, ele deve culminar nisso, as pessoas se sentirem bem, aconchegadas, recebidas, recepcionadas em casa com a graça de Deus, e o nosso trabalho para que essas pessoas se sirvam, para que essas pessoas sintam-se bem diante de nós e diante de Deus. O terceiro ponto do primeiro tópico, o discípulo é um serviçal. Quando pediram privilégios para Jesus, ele disse que o maior deve se tornar o menor. Isto é, não há hierarquia entre o povo de Deus no sentido de alguém ser maior, nem na religiosidade, nem na santidade, nem nos privilégios com Deus. Mas todos somos iguais e devemos servir uns aos outros. Se nós quisermos ser o maior no reino, nós devemos ser o menor aqui, servindo as pessoas para receber um grande e avultado galardão. No segundo tópico, a instituição dos diáconos, o conceito da função. Nós observamos na lição ainda o diácono, segundo o dicionário Vini, que refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento.
aquele que presta um trabalho de servo, que quer servir voluntariamente, que ele voluntariamente ele se coloca na posição para ajudar a igreja nesse sentido. Quando o nosso ministério é voluntário, ninguém é forçado a estar no ministério, mas a partir do momento que aceitamos uma vida de servo de Deus, como cooperadores, como diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, aceitamos voluntariamente. Ninguém é levado à força, amarrado, algemado para este serviço. A partir do momento que arcamos com a responsabilidade, que dizemos assim, eu quero servir a Deus nesses termos, e andamos bem, nós não podemos olhar para trás. Porque quem olha para trás, ele não está arando bem. Quem sua mão ao arado já pôs, ele não pode, ele tem que servir, ele tem que ir até o final. Só deixam de servir bem aqueles que não sabem o que é o serviço de Deus. Só servem relaxadamente aqueles que não aprenderam o que é a palavra diaconia. A partir do momento que você aprende o que é um obreiro, um diácono e o papel dele na igreja, que nós temos consciência disso, aí nós vamos servir com dedicação, com clareza. Há pessoas que foram separadas sem saber a função, sem saber a responsabilidade, sem saber para quê ou por que estão ali. E esses não vão valorizar a sua chamada. Esses vão achar que é um cargo comum, como qualquer um outro emprego que eles podem mudar a hora que oferecer uma proposta melhor. Ou aqueles que trabalham sem compromissos. Eles não querem compromissos, querem fazer na hora que eles acharem por bem, não sobre ordens espirituais, nem sobre autoridades espirituais e nem sobre as ordens e as autoridades bíblicas, porque a Bíblia ela tem um norte, tem uma receita para quem quer servir no reino de Deus. Então todos aqueles que servem relaxadamente é porque não aprenderam a responsabilidade, não sabem o tamanho da sua função, não sabem o significado da sua função como servo, como diácono. E é interessante explicar isso na escola do diaconato. Fazer discípulo é isso, é trazer uma aprendizagem para ele a respeito do reino, da obra, da nossa função no reino. A partir do momento que nós aprendemos sobre isso, os significados, aí nós vamos escolher se queremos ou não. E valorizar se aceitarmos. Então tem muitas pessoas que estão fazendo a obra de Deus relaxadamente, que é perigoso, porque não receberão um galardão, não é o pastor que vai dar a recompensa ou que vai cobrar. O pastor simplesmente vai nortear o caminho desses indivíduos na obra de Deus, está na lição. Agora, Deus é quem é o seu patrão, Deus é quem vai pagar, Ele é quem vai cobrar de você, meu irmão. Então vamos fazer a obra de Deus cuidadosamente, zelosamente. O segundo ponto do segundo tópico é a origem do diaconato. Qual foi a origem? A igreja de Jerusalém. Ela vivia na época de Cristo e da igreja primitiva momentos de crise economicamente, crise socialmente, crise espiritualmente. E Roma era quem dominava sobre as cidades, sobre o país de Israel. E Roma colocou altos impostos sobre Jerusalém, fazendo com que a cidade e a nação não tivessem economias, faltasse o emprego, não tivesse saúde, não tivesse trabalho, não tivesse assistência para o povo. Quando nós vemos Jesus multiplicando pães e peixes no dia de semana e a quantidade de homens, quase 5.000 homens no dia de semana, esses homens não tinham trabalho, não tinham emprego, de fato. Eles andavam sem trabalho. As pessoas viviam, alguns da pesca como os discípulos, e outros viviam num estado deprimentemente miserável socialmente, sem emprego e sem saúde. Observe a multidão de doentes, a multidão de pessoas que cercavam Jesus em busca de uma cura. O serviço de saúde não funcionava, o Ministério da Saúde de Israel não funcionava nesse período, não, porque Roma extraiu todo o dinheiro e as riquezas para si e o país estava miseravelmente entregue às doenças, à miséria, à pobreza. E quando nós vemos a igreja primitiva, aquela multidão de pessoas rogando para que Pedro orasse,
Paulo orasse por eles, e era impossível Pedro e Paulo orar por todos eles, por isso colocavam seus doentes nas avenidas, nas ruas, de um lado e de outro, os aleijados, os leprosos, e a sombra de Pedro ia curando, porque era impossível orar de imposição de mãos sobre todos, era uma multidão. E até onde Paulo não conseguia chegar para orar pelos enfermos, ele enviava o seu lenço, para que o seu lenço, não que fosse uma regra que os lenços dos obreiros curam, não. A questão é que Paulo não conseguia chegar até eles, era uma multidão. Mas o lenço chegava, a sombra chegava e Deus operava. Não que seja regra a sombra e o lenço curar, porque não são eles que curam, mas Jesus. E a partir daí a igreja começou a preocupar-se também com essas pessoas, porque começou a vir para o cristianismo e aceitar a Jesus as viúvas que estavam no judaísmo, os órfãos que estavam no judaísmo. E quando eles mudavam de religião, deixavam o judaísmo e aceitavam Jesus como seu salvador, essas viúvas que eram aposentadas no judaísmo tinham a sua aposentadorias negadas. Os órfãos tinham os seus sustentos negados. Os pobres tinham o seu sustento negados. Observe que no Antigo Testamento os pobres sobreviviam dos cantos das roças daqueles que tinham ou plantavam o milho, a soja, a cevada, o trigo. Eles sempre tinham o sustento dessas pessoas. Está escrito na Bíblia. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento há o cuidado para com os pobres. Jesus falou, os pobres sempre tendes convosco. Então nós devemos observar este ato social que a igreja primitiva fez. Ela instituiu os diáconos para que esses diáconos fossem ver as viúvas que deixaram o judaísmo e se converteram a Cristo e que estavam sem aposentadoria, para que a igreja pudesse ajudá-las, para que a igreja pudesse sustentá-las, idem para os órfãos, idem para os pobres. E a igreja, através dos discípulos, instituíram as ofertas alçadas. Quando você vê Ananias e Safiras vendendo um terreno para doar para a obra social, é esta a ação, ajudar aqueles que precisavam, ajudar as viúvas, ajudar os órfãos. E todas as pessoas que estavam aceitando, que tinham posses, que tinham 2 capas, cediam uma para serem doadas, que tinham 2 casas, vendiam voluntariamente. Não era obrigatoriamente, era voluntariamente. Era chamada de a oferta voluntária. E eles mentiram e vocês sabem o resultado. Mas o certo é que a igreja, durante 3 séculos, a igreja não se preocupou com empreendimentos, com as construções materiais, mas sim com os tesouros arrecadados das ofertas e das doações, das ofertas alçadas e voluntárias para ajudar os necessitados. O Didaquê, que é o livro que conta esses fatos verídicos, narra que houve um período em que o imperador, quando começou a se colocar contra a igreja, e queria os tesouros da igreja, os cofres da igreja, onde havia em algum período houve muito dinheiro para que esse dinheiro fosse sustentar as necessidades dos pobres. E o governador queria o tesouro, e o pastor disse assim, eu vou dar o tesouro para o imperador. E reuniu todos os pobres daquele período e fez uma fila diante do imperador. O imperador ficou indignado e perguntou, o que é isso? E ele disse, estes são os tesouros da igreja, o cuidado com os pobres, com os órfãos e com as viúvas. E às vezes houve período em que a igreja perseguida, as irmãs foram presos, os irmãos foram para a cadeia, e houve diáconos que voluntariamente se candidataram a serem carcereiros destas prisões, com o objetivo de ajudar os irmãos que estavam lá presos, levando uma água, dando um banho, um alimento. E esta era a função dos diáconos na igreja primitiva. O terceiro ponto do segundo tópico foi a escolha dos diáconos. Quando eles oraram e o Espírito Santo impulsionou os discípulos a separar Estevão, Felipe, Nicanor, Prócoro, Timão, Pármenas, os diáconos que estão relatados em Atos 6. Para trabalharem, esses diáconos eles estavam responsáveis por visitar, aqui as lições diz exatamente isso, a responsabilidade deles era visitar os órfãos, visitar as viúvas, os desanimados, os desamparados, os enfermos. Esta era a função dos diáconos. Além de levar o sustento, a alimentação, a vestimenta, a aposentadoria para as viúvas, esta era a função dos diáconos da igreja primitiva. O terceiro tópico
o perfil e função do diácono, as qualificações do diácono. As qualificações dos diáconos descritas no livro de Atos e na primeira carta a Timóteo revelam que em nada eles diferem da atribuição ética exigida aos presbíteros. Assim como os presbíteros, os superintendentes, os pastores precisavam ter umas atribuições, os diáconos também. Aqui fala caráter moral, tinha que ter padrão moral. A moralidade, tanto dos presbíteros quanto dos diáconos, como dos pastores, eram iguais, não eram diferentes. Os diáconos devem ser pessoas honradas, devem ser pessoas dignas, corretas, íntegras, a lição está dizendo. Não pode haver língua dobre, isso é, duas palavras, na frente diz uma coisa e por trás diz outra. Isso é língua dobre. Isto é, sua palavra deve ser sim, sim ou não, não. A Bíblia diz o que passa disso é de procedência maligna. Se nós aceitamos a servir a Deus, então vamos servir. Aceitamos os serviços do diácono, então vamos fazer os serviços do diácono. E a partir do momento que nós dizemos, não, eu não quero, eu não posso, eu estou impedido disso, aí estamos sendo pessoas de língua dobre. E a lição ainda diz assim, não pode haver ganância. A ganância por dinheiro tem de passar longe de sua vida, pois sua função exatamente é a de executar trabalhos administrativos. Os diáconos da igreja primitiva eram os responsáveis pelos tesouros da igreja, pelo dinheiro, pela repartição desse dinheiro, pelo zelo. Por isso que deveriam ser pessoas idôneas, honradas, honestas, irrepreensíveis, para lidar com isso com fidelidade. E também auxiliar nas tarefas do culto e acompanhar as viúvas e os pobres na igreja. Essa era a função do diácono. Então, as tarefas do nosso culto, relativa ao templo, à organização do culto, ao cuidado com os visitantes, cuidado com tudo que envolve o sistema litúrgico, é uma tarefa designada aos diáconos. E Deus cobrará daqueles que não querem fazer a obra de Deus com zelo. Virá cobrança, não são os pastores que cobrarão, mas Deus requererá daqueles. Está escrito na Bíblia, aqueles que recebem, eles serão cobrados. Os que ensinam serão cobrados. Os que têm mais responsabilidades, a cobrança será maior para estes. O caráter espiritual também, o diácono deve levar uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, de participação nos trabalhos. Este é um caráter espiritual. É inadmissível quando os diáconos, eles são diáconos e ele e a sua família não levam uma vida espiritual. Todos os obreiros, porque todos nós somos diáconos. A função de presbítero, ela não cancela a função de diácono na vida do presbítero. E para a função de evangelista e de pastor. O pastor, ele é um diácono. O pastor, ele é um presbítero, um evangelista, e a gente acumula função. Então, a vida espiritual de todos nós deve ser bem conhecida e levada a sério. As famílias na igreja em oração, há pessoas que estão mortas espiritualmente, estão distantes de Deus, não colocam Deus em primeiro lugar. Um mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, não. Primeiro o serviço, depois as coisas de rua, da sociedade, por último, se der, a igreja. E nunca dá tempo para louvarem o louvor congregacional, a adoração congregacional na igreja com os santos de Deus, como recomenda a Bíblia. Isso é um perigo para a vida espiritual dos diáconos. O texto fala do caráter familiar, dominar bem a sua casa e não ser dominado, cuidar bem dos filhos, zelar pela vida espiritual dos filhos. Todas essas questões a Bíblia coloca de uma forma bem clara. A função dos diáconos em Atos é o segundo ponto do terceiro tópico. Quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente às viúvas. A função dele era cuidar das viúvas. Homens, tanto as de fala hebraica como as de fala grega, porque haveria viúvas, né, as gregas, as viúvas que falavam hebraico, entre outras. Qualquer nação que, porventura, aceitasse Jesus e fosse viúva e precisasse do auxílio da igreja, os diáconos estavam prontos para auxiliá-las conforme elas precisassem. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiças de caráter social na igreja no primeiro século. A função do diaconato era fundamentalmente de caráter social. Os diáconos, eles não poderiam deixar que as viúvas fossem roubadas nos seus salários, como eram no judaísmo.
No judaísmo, muitas viúvas eram roubadas nas suas aposentadorias, no seu dinheiro, no seu salário, e isso era proibido. Por isso que o diácono deveria ser alguém de vida idônea, maduro, irrepreensível e fiel acima de tudo, fiel a Deus, fiel para com a obra de Deus, para que pudesse cuidar com alegria e com temor das obras, dos trabalhos que foram instituídos e colocados nas suas mãos. O terceiro e último ponto do terceiro tópico diz assim: atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações de seu pastor em atividades ligadas a visitar os enfermos, os necessitados, os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como a distribuição dos elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições dos dízimos e das ofertas, auxiliar na ordem, na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas já mencionadas na lição. Então vejam, também é função dos diáconos a visitação. Há pessoas que é contrária à visitação se não for pelo pastor. O pastor deve visitar? Com certeza. Deve orar por quem está enfermo? Sim. Mas não é a função única e exclusiva do pastor. A lição está dizendo que os diáconos na igreja primitiva faziam isso. Eram eles quem iam para as viúvas. Era ele quem visitava os órfãos para saber a demanda do que precisavam, se eram de oração, se eram de alguma ajuda financeira, de um auxílio, de uma palavra, de uma visita, e eles faziam. E ainda hoje essas funções são delegadas ao diácono também. O diácono deve ver quem está faltando, deve fazer esse trabalho de visita, além de cuidar da liturgia do culto, perceber quem está precisando de um sacolão, de uma oração, de uma visita no hospital, de um remédio. É função dos diáconos também verem esta necessidade. Observe tamanha tarefa nós temos diante de Deus e para com a igreja. Foi Jesus Cristo quem delegou e disse isso para os discípulos, que eles deveriam trabalhar como escravos para que as pessoas estivessem bem. E isso reflete sobre o nosso ministério no dia atual. O que estamos fazendo para que as pessoas sejam bem auxiliadas, sejam bem amparadas, sejam as viúvas, os pobres, as crianças ou órfãos, os desviados, como a lição diz. Nós estamos indo em busca dos desviados para que eles possam voltar para a casa de Deus com o nosso auxílio e a operação do Espírito Santo. Observe que tamanha é a tarefa de cada um de nós que estamos envolvidos na obra do Senhor nosso Deus. Portanto, nós concluímos a lição dizendo que o diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo com a inspiração do Espírito de Deus, quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais. Então, a sociedade cristã, ela precisa também ser auxiliada socialmente, não só espiritualmente. E os diáconos, eles estavam também responsáveis por esse cuidado, pela visitação, pelo mapeamento das igrejas, das viúvas, das casas, os endereços, eles quem sabiam e faziam esse trabalho de visitação. Enquanto que o texto de Atos diz assim: depois que separou todos os diáconos, os obreiros, os pastores, os bispos e presbíteros disseram: e nós outros vamos ficar na dedicação da palavra de Deus, para que através do ensino e da pregação da palavra de Deus, nós levamos o sustento espiritual, enquanto os diáconos o sustento material. E nós outros, através da palavra, como disse Pedro, e os pastores e os apóstolos, e os superintendentes e os bispos, ficavam responsáveis por buscar alimento espiritual. O estudo da palavra eram desses homens, dos presbíteros. Estudavam, aprendiam, recebiam de Deus o alimento espiritual, transmitiam para a igreja, pregavam, ensinavam, traziam a maturidade cristã, além de evangelizar, uma palavra evangelística. E as pessoas, como diz o texto, o Senhor ia acrescentando à igreja de Atos os que haviam de se salvar. Então a igreja ia ganhando almas através das mensagens dos apóstolos. A igreja ia alcançando a maturidade espiritual através da palavra, através do ensino. Elas iam sendo curadas através do ministério, ministradas
pelos discípulos, falando do nome de Jesus que salva, cura, batiza e que leva para o céu. E os diáconos iam na retaguarda, assessorando a igreja socialmente, ajudando os pobres, as viúvas, os órfãos, como já falamos. E é o dever também dos diáconos ajudar liturgicamente no templo, na organização, no cuidado, no recebimento, na hospitalidade na igreja para com todos que vão fazer o trabalho litúrgico semanalmente. Portanto, meu irmão e minha irmã, você que ouviu essa lição e não sabia, não teve ainda ensinos que te falasse a responsabilidade do diácono, aprenda isso, coloca no seu coração, faça votos com Deus de ser cristãos melhores, de ser obreiros melhores, de sermos cada vez mais obreiros melhores, fazer mais para o reino de Deus, além da palavra, além do alimento espiritual, os cuidados sociais, os cuidados litúrgicos, fazer o nosso papel como fomos chamados, porque receberemos do Senhor o galardão. A Bíblia diz assim, aquele que dá um copo de água fria a alguém necessitado, não deixará de receber o seu grande e avultado galardão. Então Deus vai dar a recompensa dos nossos trabalhos. E nós não estamos trabalhando para o homem, por mais que estamos sob liderança de homens, mas o trabalho é para Deus. Ele é o dono da obra, Ele é quem delega os seus obreiros para trabalhar no seu reino, e é Ele quem sustenta e que dá a recompensa no Senhor. Portanto, e meu irmão, minha irmã, professor e professora, que você tenha uma aula abençoada neste domingo. Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.